Boa noite, Delano. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de fazer esse estudo aqui com vocês. O estudo ele é participativo. Quem quiser pode abrir o áudio para fazer perguntas, para fazer comentários. Se inscrever no chat, eu vou pedir o Delano aí para poder me avisar, porque eu abro um resumozinho aqui para acompanhar, e aí nem sempre eu consigo acompanhar vocês aí no chat. Tá? Pedir os amigos espirituais, né, que possam auxiliar a gente nesse estudo, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão, que a gente possa aproveitar o máximo possível. Hoje, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Itens 3 a 5, que começa assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino do céu. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. Jerusalém é uma cidade que fica num vale cercada por montanhas. Então, na época de Jesus, para se chegar a Jerusalém, era preciso subir por caminhos íngremes, né? A cidade ela era cercada por uma muralha, e essa muralha continha 12 portas. E essas portas elas eram fechadas a partir de um determinado momento, um determinado horário, né? E sabendo disso, muitos dos viajantes eles se viam ali sendo obrigados a apressar o passo durante essa subida, né? Uma subida difícil, e eles tinham que apertar o passo para não correr o risco de encontrar a cidade fechada. E aí eles não poderiam entrar, né? Por isso, Jesus usa essa simbologia nessa passagem, né? Vale lembrar aqui também que essa passagem ela vem logo após o Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, né?
E o Sermão da Montanha, ele é um discurso onde Jesus profere aí lições de conduta moral, né? Ditando aí o que são os princípios que orientam a vida cristã. Esse discurso de Jesus, ele pode ser considerado como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino dos céus, do acesso, né, de como ter acesso ao reino e da transformação que esse reino produz nas nossas vidas. A essência do Sermão da Montanha é o apelo de Jesus aos seus seguidores para que esses seguidores sejam diferentes de todos os demais, né, daquela época. Ou seja, que os seguidores de Jesus possam levar uma vida moralmente diferente das outras pessoas. Além de importantes princípios que tem nesse sermão da montanha, nós podemos notar nesse sermão grandes revelações. Essas revelações a gente consegue perceber quando você consegue ver muitas vezes que lá o que é tido como coisa ruim, desagradável, diante de Deus, essas coisas, elas é o que vai levar, né, o que vão levar a gente à verdadeira felicidade. E isso é um paradoxo que contraria a ideia de muitas pessoas, porque mostra um Deus completamente diferente, né? O Samuel, profeta Samuel, ele, lá no primeiro livro dele, no Antigo Testamento, capítulo 16, versículo 7, ele vai confirmar essa questão de um Deus diferente quando ele diz o seguinte: Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Então, nesse sermão, Jesus vai falar o quê? Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus fala que essas bem-aventuranças elas são a verdadeira felicidade. Ele fala da importância daqueles que o seguem, né? Porque aqueles que o seguem são o sal da terra, são a luz do mundo, né? Ele reinterpreta as leis a fim de levar todos à perfeição. Ele nos ensina a orar, porque a oração é a forma mais simples de se aproximar de Deus. Ele nos diz o que não devemos fazer, né? Que é não juntar tesouros na terra, que é não julgar o próximo. E, por fim, ele nos deixa o que é chamado de regra de ouro. A regra de ouro é: tudo o que quereis que os homens vos façam, façai-o vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Então, com essas explicações do sermão, Jesus deixa bem claro que o caminho a ser percorrido é íngreme. Ou seja, é um caminho difícil de ser percorrido. A porta que se tem que passar, ela é estreita, ela é apertada. E nós, sabendo disso, já há muito tempo, porque esse sermão tem quase 2000 anos que ele foi dado, o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito em relação a esse aconselhamento do sermão? Nós
desde sempre, estamos trilhando o caminho mais fácil. Aquele que nos leva à porta larga. E isso nós podemos ver no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje nós vivemos numa sociedade que, por conta das grandes transformações ocorridas nas últimas décadas, essa sociedade, por conta das inovações tecnológicas, ela é uma sociedade que está cercada por facilidades em relação às coisas, né? Por conta dessas tecnologias. Então, nós nos tornamos uma sociedade acomodada. Nós queremos tudo com bastante facilidade. As pessoas não querem ter trabalho, elas querem ter o mínimo de trabalho possível. Isso gera uma gama de enormes problemas. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas recebem uma quantidade de informação enorme, né? É uma quantidade nunca antes vista na humanidade, inclusive. Só que a grande maioria dessas informações que circulam não são verdadeiras. Então, a pessoa recebe lá uma mensagem dizendo que uma determinada entidade está doando leite em pó, que é só ligar num telefone tal, fazer o cadastro. Aí as pessoas começam a ligar para essa instituição, elas congestionam as linhas telefônicas dessa entidade e acaba prejudicando quem realmente precisa entrar em contato com essa entidade, sendo que essa informação não é verdadeira. E aí, eu não vou nem chamar isso de informação, eu vou chamar isso de desinformação. E essas desinformações geralmente têm o intuito de fazer hora com a cara das pessoas, né? É uma brincadeira que algumas pessoas fazem. Aqueles espíritos zombeteiros que a gente estuda, quando eles se encarnam, né? Eles estão propensos a esse tipo de coisa. Mas existem desinformações que são muito mais perniciosas, que querem confundir a cabeça das pessoas, fazer com que as pessoas passem a acreditar em inverdades. Aí a pessoa recebe essas pretensas informações, não tem a preocupação de checar a veracidade das informações e repassa as informações para um monte de pessoas. Por quê? Nós gostamos da facilidade. Nós não gostamos de tentar procurar se aquilo é verdadeiro ou não. A preocupação das pessoas hoje em dia é de ser o primeiro a repassar uma informação para o seu grupo, para os seus contatos, sem se dar conta se aquilo é verdade ou não. Então, nós estamos trilhando o caminho fácil. Voltando para o Evangelho, no item 5, o Kardec vai dizer o seguinte para a gente, explicando essas passagens aí de Jesus. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor. Para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente precisa parar e pensar o seguinte: qual que é a postura? Criticar ou ajudar? Exaltar as qualidades alheias ou afrontar os defeitos, apontar os defeitos? Agredir ou perdoar? Diversão ou caridade? Ficar na frente da TV
ou fazer uma caminhada, por exemplo. Porque o bem não é só fazer o bem ao próximo, a gente precisa fazer o bem a nós mesmos. Assistir horas e horas de vídeos que não são edificantes, aí no YouTube, no TikTok, não sei mais o quê, ou ler livros da doutrina. O tempo todo, no nosso dia a dia, nós somos chamados a decidir que caminho nós queremos seguir, né? O caminho largo, fácil, ou o caminho estreito. No caminho largo, não precisa nem pensar. A gente chega e vai, tranquilamente. Mas no caminho estreito, é preciso refletir, é preciso ser cuidadoso e, acima de tudo, é preciso ser perseverante. E o Kardec continua nos dizendo o seguinte: tal estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então aqui cabe uma reflexão. Por que o caminho da salvação é estreito e difícil, enquanto o da perdição é largo e de fácil acesso? Na verdade, essa dificuldade, quem coloca somos nós mesmos. Nós é que criamos os empecilhos para nos livrar dos defeitos e dos vícios. Nós é que temos dificuldades para largar os prazeres da matéria, para largar o egoísmo, a vaidade, o orgulho. É por isso que, na hora de falar de alguém, a gente prefere falar dos defeitos do que das qualidades, muitas vezes tomados pela vaidade. Por isso, ao invés de perdoar, nós vamos agredir, tomados pelo orgulho. Por isso, nós vamos nos divertir, ao invés de fazer caridade, tomados pelo egoísmo. É claro que todo mundo pode e deve se divertir, né? Pode tirar um tempo para ficar ocioso. A questão é que quanto tempo nós estamos tirando para cada uma dessas coisas? Essa é uma pergunta que cada um deve responder a si mesmo na frente do espelho. Mas é preciso que se faça essa pergunta e é preciso que se tenha essa resposta. Quanto tempo eu estou gastando com cada coisa que eu deveria? Ou estou gastando o meu tempo, dividindo o meu tempo da forma correta, como eu deveria? Tem alguma coisa que eu estou deixando de fazer ou fazendo alguma coisa mais do que deveria? Então, essas são as questões que nós precisamos parar, analisar e responder. Porque quando a Terra passar a ser um planeta de regeneração, a estrada do bem passará a ser mais larga. É isso que o Kardec está dizendo. Isso porque nós passaremos a tomar as decisões sem sofrimento, ou sofrendo menos
com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo. Nós teremos compreendido como trabalhar melhor essas questões. É por isso que foi dito que, quando a porta se fechar, haverá pranto e ranger de dentes. Pois aqueles que não tiverem conseguido passar pela porta, ou seja, aqueles que não tiverem conseguido entrar na festa, aqueles que não tiverem conseguido, né, passar para o mundo de regeneração, vendo ali, né, no mundo de regeneração, vendo que lá vai estar Abraão, Jacó, Isaque e todos os profetas, pedirão para entrar, mas serão afastados, pois eram praticantes da iniquidade, ou seja, praticavam coisas contrárias à moral ensinada por Jesus. Essa mesma moral que tem como resumo o Sermão da Montanha. É por isso que nós precisamos parar na frente do espelho e analisar, e pensar, refletir, porque vai chegar o dia que a festa do mundo regenerado vai começar. E onde nós estaremos nesse dia? Dentro da festa ou do lado de fora da festa pedindo para entrar? Estarão participando da festa várias pessoas, pessoas de todos os cantos do mundo. Essa é uma coisa que a gente precisa também pensar, né? Estarão lá pessoas do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, Setentrião são as regiões do Norte, e do Meio-Dia. Meio-Dia são as pessoas da região do Sul, porque no hemisfério norte, num determinado momento, o sol do meio-dia aponta para o sul. Então, por isso que eles falam do meio-dia, são as pessoas que vêm do sul. O que Jesus quis dizer com isso? A mensagem chegou para um povo específico, o povo de Israel. Mas a festa não será restrita ao povo de Israel. Muito antes, pelo contrário. Provavelmente a festa estará cheia de pessoas de outros lugares que ouviram a mensagem bem depois e estiveram em condições de ir para a festa. E aqueles que foram os primeiros a receber o convite, né? Então, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. O Kardec segue nos dizendo aqui: mas de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender
toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Se pensarmos, né, na vida como uma existência única, nunca entenderemos os motivos dessas dificuldades da vida. Dificuldades para trilhar o caminho da salvação. Nem tampouco nós vamos entender os ensinamentos de Jesus. Mas o advento do Espiritismo conseguiu fazer com que a gente possa ver além. Passado, presente e futuro, eles vão se tornar uma linha única de continuidade evolutiva. E a partir daí, nós percebemos que se a estrada que precisamos seguir hoje parece difícil, ontem, no passado, foi muito mais difícil. E amanhã, que é o futuro, será menos difícil. Então, vai basear naquela frase, né? Hoje, melhor do que ontem, mas pior do que amanhã. E é isso. Nós estamos numa linha evolutiva. Passamos pelos mundos primitivos, onde as dificuldades eram extremamente maiores. De lá, alcançamos o mundo de provas e expiações. As dificuldades continuam muito grandes para seguir o caminho, né, que Jesus traça para a gente de salvação. Continua muito difícil. Mas, entendendo essa linha evolutiva, nós sabemos que o futuro, que é o amanhã, que começa a partir do mundo de regeneração, ele passa a ser menos difícil. Haverá dificuldades no mundo de regeneração? Sim, haverá. Mas muito menos dificuldade do que nós temos hoje. E por quê? Porque nos mundos de regeneração, nós estaremos, quando estivermos lá, nós já teremos uma compreensão maior das coisas. Nós conseguiremos ver o que nós vemos hoje como grandes dificuldades, como grandes empecilhos, com muito mais naturalidade. Nós vamos entender que o sentimento de vaidade é um sentimento que nós devemos combater. Então, no mundo de regeneração, nós nos sentiremos muito menos vaidosos do que nós nos sentimos hoje. Muito menos orgulhosos do que nós nos sentimos hoje. Né? Muito menos invejosos do que nós nos sentimos hoje. Então, essa mensagem da porta larga e da porta estreita nos direciona a essa visão. É necessário que nos esforcemos um pouco mais hoje para termos um pouco mais de tranquilidade no amanhã. Por quê? Se nós não formos admitidos lá na festa da regeneração, se quando a gente chegar na festa da regeneração, o pai de família vier e disser que não sabe de onde nós somos, por isso nós não podemos entrar, que nós não podemos entrar porque nós somos praticantes da iniquidade, nós teremos que voltar
para uma estrada e começar a subida toda de novo. Então, voltando lá, no começo que eu disse que Jerusalém, né, para chegar lá, tinha caminhos íngremes, que naquela época não tinha asfalto, né, as estradas eram bem ruins, e era uma subida. Né? Todas as estradas que levavam a Jerusalém eram grandes subidas. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Nós vamos caminhando e precisamos acelerar o nosso passo nessa subida para chegar em Jerusalém e encontrar as portas abertas ainda, para que a gente possa entrar. Porque se a gente chegar em Jerusalém e as portas estiverem fechadas, nós vamos voltar para o começo da trilha. Ou seja, nós vamos para um planeta que estará passando de provas, de primitivo para provas e expiações, para auxiliar nessa transição. E, obviamente, vai ser um caminho muito mais árduo. Né? Alguns vão conseguir, já conhecendo o caminho, acelerar o passo, correr e chegar em Jerusalém bem rápido. Mas outros vão demorar muito tempo. Quem lê o livro Exilados de Capela sabe que muitos de nós, aconteceu conosco, né, de sermos exilados de Capela, ou seja, os capelinos chegaram em Jerusalém, né, muitos chegaram a Jerusalém e encontraram as portas fechadas. Tiveram que vir para a terra, começar a subida novamente da trilha para Jerusalém. E muitos estão ainda nessa subida. E talvez muitos cheguem à porta de Jerusalém e encontrem ela fechada mais uma vez. A gente precisa acelerar o passo para que a gente chegue e encontre as portas abertas. Mas há um consolo nisso tudo, que é a vida eterna. Então, mesmo que a gente encontre mais uma vez as portas de Jerusalém fechadas, nós vamos recomeçar a subida, mas nós temos certeza absoluta que um dia nós chegaremos na velocidade necessária para encontrar essas portas abertas. Claro que nós queremos fazer isso o quanto antes, mas nós vamos encontrar a porta aberta em algum momento. Ok? Gente, eu agradeço, tá, a todos por esse estudo, que Jesus nos abençoe, né? E vou passar agora para o Valdir, que vai dar sequência nos nossos estudos com o Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, obrigado, Cristiano, aí pela mensagem, pelas reflexões. Obrigado a todos aí pela presença. Vamos agradecer a Jesus e pedir a Ele as bênçãos para continuar o nosso estudo de hoje. Então, na continuação do estudo de hoje, nós estamos ainda na sequência do Livro dos Espíritos, quase no finalzinho dele, né? Está na quarta parte, Esperanças e Consolações. É o capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. E o item 6, falando de expiação e arrependimento. Hoje a questão 1002. Nessa questão 1002, o Kardec pergunta, né? Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? É a pergunta. Chegou ao final da vida física
no momento da morte. Reconhece as faltas naquele momento. É a hora da solidão, da reflexão, do pensamento íntimo, né? Mas não tem mais tempo para reparar, porque já está no finalzinho. A pergunta é, basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Esse ensinamento foi passado durante muitos séculos e ainda é de alguma forma, porque existe ainda uma confissão no momento lá da morte, que seria aquela confissão uma oportunidade de remissão, né? Que a partir daquele momento ali, supõe-se que a pessoa estaria isenta de todas as suas faltas do passado, desde que tenha falado de arrependimento naquele momento ali. Eu acredito que essa pergunta está relacionada com isso. A resposta: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Então, aqui a gente tem dois conceitos. O conceito antigo, vamos colocar assim, é aquele de que, se em qualquer momento você reconhecer o Cristo, se disser crente em Cristo, aceitar o Cristo, uma das informações é que, a partir daí, você estaria salvo. Dá a entender que a pessoa estaria redimida. Isso gerou uma série de conflitos lá no passado. E talvez um dos maiores conflitos nesse sentido foi exatamente o que gerou a Reforma Protestante. Porque o Martinho Lutero era padre, propôs na igreja uma reforma, que a primeira vontade que ele tinha é de fazer uma reforma em alguns conceitos da igreja. Dentre eles estava a venda das indulgências. Então, a venda da indulgência era alguma paga, de alguma forma que a pessoa fazia em vida e que garantiria para ela essa indulgência, ou seja, a remissão dos pecados. E isso, é claro, acabou sendo visto no plano espiritual como uma grande ilusão. E muitas pessoas passaram a acreditar que bastava se arrepender de palavras e que já estava tudo resolvido. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Está na carta do Paulo. Só que crer em Jesus não é um crer de acreditar. É um crer de ser fiel a Jesus. É um crer de fazer tudo o que é necessário para se tornar realmente um cristão. É um crer de passar pela porta estreita que o Cristiano acabou de falar. Então, você, quer dizer, quem quer realmente ser fiel a Jesus, automaticamente vai iniciar a passagem por uma porta estreita. E essa passagem pode ser muito longa, de acordo com o que a pessoa tenha para resolver, para consertar. Então, o que eu tenho para consertar? Se eu não consertar, eu não vou alcançar o reino dos céus. Aí gera uma série de propostas, né, dentro da doutrina. O arrependimento apressa a reabilitação, mas não o absolve. De quê? Dos erros passados. Lá no capítulo 15 do Evangelho, diz que fora da caridade não há salvação. Se não teve tempo de fazer caridade, mas teve de fazer maldade, então não há salvação, porque a caridade não aconteceu ainda. Não é?
já li, acho que vai ser a terceira vez dentro desse assunto aí, porque o livro Céu e Inferno, do Kardec, ele é o desdobramento dessa quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, eu já li isso aqui algumas vezes, vou ler de novo, porque tem gente nova aí hoje, né? Imagino. Se não tiver, a gente velho também vai ouvindo isso aqui e vai assimilando. Eu sempre leio isso aqui, já não sei nem quantas vezes eu li, eu acho que eu não aprendi direito ainda, do ponto de vista prático, porque o importante é isso. Código Penal da Vida Futura. Céu e Inferno, capítulo 7. Esse Código Penal, ele tem 33 artigos. No artigo 16º, ele diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. A reparação e a expiação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, repetindo de novo, né? Repetindo de novo, quer dizer, chovendo molhado mesmo, né? Para ficar bem claro isso, porque isso é importante. Arrepender é mudar de posição. Eu sempre não consigo entender de uma outra forma isso. Você chegou na doutrina espírita trazendo os seus conceitos da religião de onde você veio ou da não religião de onde você veio. Então, até então, você tinha um determinado comportamento. Você chegou, entrou no centro espírita, chegou aqui no cantinho de Jesus. Chegou num dia em que estávamos falando sobre o arrependimento, analisando essa proposta dos espíritos em relação ao arrependimento. Como que será isso? Aí você ouve a explicação e entende que arrependimento, reparação e expiação são os três itens que vão resolver as nossas questões do passado. Aí você descobre que a reparação pode começar a ser feita imediatamente, a partir de algum comportamento que você passe a fazer, que até então não fazia, de doação, de ajuda, mesmo que material, mesmo que físico, a partir de dar um sapato usado, uma meia usada, meia não, né? Uma camisa, uma calça, uma roupa usada, algo que você tem em casa e que não serve mais, aí você, que antes jogava fora ou queimava, você vai entender que levar isso para o centro, para isso ser oferecido a outras pessoas, é que vai caracterizar o início da sua reparação. É uma coisa simples, não é? Mas é o princípio. Porque o que vai valer realmente não é o ato ou os objetos do ato físico. O que vai valer realmente é o ato interno, é a minha mudança. Então, entre o que era antes e o que passa a ser agora, tem um intervalo. Esse intervalo eu chamo de arrependimento. Vocês podem analisar e dar um outro nome até, ou entender de uma outra forma. Mas eu acho que é assim que funciona, porque a prática mostra isso. Então, você deixou um comportamento, entre aspas, né? Se arrependeu
de ter vivido daquela forma até aquele momento e vai passar a viver de uma outra forma a partir desse novo entendimento. Aí você vai começar a reparar e vai começar a praticar a caridade material. Ao começar a praticar a caridade material, você começa, em nome da caridade, a devolver para a lei divina as coisas que você pegou dela de alguma forma. Aí você começa a devolver e começa a reconstituição, a reparação. Eu sempre coloco a reparação no meio, porque nós aqui temos a oportunidade hoje de reparar antes da expiação de fato. Porque nós que estamos aqui, a grande maioria pelo menos, ainda não teve a oportunidade de reparar algumas coisas assim mais pesadas, por exemplo. E nenhum de nós sabe o que vem pela frente em forma de expiação. Porque o que pode acontecer? Depois da reparação, que é um meio de consertar, de devolver e, principalmente, de aprender, porque aí nós assumimos um compromisso de ir ao centro pelo menos uma vez por semana, participar de uma reunião e não só ir lá participar da reunião, a obrigação da missa no domingo, mas é ir lá, participar, entender, assimilar o conhecimento, levar para casa uma responsabilidade de continuar estudando, de continuar aprendendo e, principalmente, de vivenciar o aprendizado em todos os dias da semana até chegar na outra para você pegar outros ensinamentos. Quando nós fazemos isso, nós vamos aprendendo, vamos entendendo e vamos ficando cada vez mais responsáveis pela transformação que precisa ser feita. Com isso, nós estamos nos preparando para a possível expiação, que pode não ter. Pode ser que a nossa expiação seja branda, esteja relacionada com algumas doações, com alguns comportamentos que a gente nem sabe exatamente e acaba fazendo desinteressadamente em nome do bem que estamos fazendo aos outros, que acaba se tornando um bem muito maior para nós mesmos. Então, essa é a ideia. É o que está no livro Céu e Inferno. Então, o arrependimento suaviza as dores da expiação. Mas e quando vier a expiação? Eu estava me lembrando hoje de um companheiro nosso, que eu conheço há muitos anos, é encarnado, né? E ele está vivendo um momento delicado agora. Eu o conheço na doutrina há muitos anos. Não vou nem falar quantos anos não, mas tem muitos, né? Ele, atualmente, é expositor. Ele divulga a doutrina espírita. Tem várias histórias que contam, vamos dizer assim, cenas desse tipo. Ele é expositor da doutrina, é uma pessoa que vem, desde que eu conheço, trabalhando pela doutrina. Há uns 4 anos atrás, ele fez uma viagem. Quando ele voltou da viagem, ele estava aparentemente gripado, com um incômodo na garganta. Foi cuidar da gripe, porque não estava passando, e descobriu que ele estava com câncer na garganta. Ainda leve, bem no início. Se tratou, passou por uma série de dificuldades aí, porque depois de um pequeno tempo agravou um pouco, e ele conseguiu, inclusive, uma cura muito interessante através de um tratamento lá em Sabará, lá no Dr. Fritz. Ele ficou mudo, foi ao tratamento lá no Dr. Fritz. Isso estou falando, gente, porque essa pessoa me contou pessoalmente o que aconteceu. Tá? Ele foi lá, mudo, porque fechou praticamente tudo, perdeu a voz totalmente,
Lá o doutor Fritz enfiou um negócio, o Chico falaria um trem, né? Enfiou um negócio na garganta dele, saiu, quando puxou, saiu o que ele enfiou lá, não sei exatamente o que, mas saiu tudo ensanguentado. E ele pensando, assistindo a cena e pensando, acabou, agora não falo mais, nunca mais, né? Mas ele saiu de lá falando. E, a partir daí, houve uma cura significativa a partir desse tratamento. Tá? Ele continuou expositor, continuou falando, continuou pregando o evangelho, e a voz é o principal instrumento que ele usa hoje para continuar a sua reparação voluntária. Mas agora, recente, semana passada, ele me mandou uma mensagem dizendo que vai se submeter a uma cirurgia agora em junho, no dia 11, e que essa cirurgia, a chance dele perder totalmente a voz por causa do câncer é de quase 100%. Aí você pensa assim, está trabalhando pela doutrina há muitos anos, usa a voz, usa a fala, e ainda assim ele vai perder a voz, vai perder o instrumento principal que ele usa. Tudo isso nós precisamos questionar nesses momentos. Vai. Ou seja, há uma grande probabilidade, porque ele já está bem debilitado agora na voz, e a única saída possível para amenizar a situação é fazer a cirurgia, com certeza ficar rouco, no mínimo, rouco, a ponto de ter muita dificuldade para falar, ou simplesmente perder a voz. Pelo que eu entendi da mensagem, pelo que eu sei quem é a pessoa, eu sei que ele está muito tranquilo em relação a isso, porque durante o tempo que ele ensinou para os outros, ele aprendeu. Então, esse é o exercício importantíssimo da caridade, vamos dizer assim, da reparação. É quando a reparação nos serve de ensinamento para que, quando chegar a nossa vez de expiar, caso tenhamos alguma expiação, que nós estejamos tranquilos em relação a isso, porque conhecemos todo esse mecanismo que utilizamos ensinando para os outros, achando, né, que estávamos ensinando para os outros, mas, na verdade, estamos ensinando para nós mesmos. Então, que a gente reflita muito sobre isso. Pensemos bastante, porque essa é a verdadeira pregação para nós. Esse é o verdadeiro entendimento. Se não fosse assim, diz aqui, do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. O perdão existe neste caso aí? Sim, o perdão existe. Não da forma que nós queremos que seja. O perdão existe já instituído como lei divina. Para que ele seja real para nós, nós temos que entrar em sintonia com ele e entender que o perdão e a misericórdia divinos chegam para nós em forma de oportunidade para consertar tudo aquilo que nós fizemos errado e que a nossa consciência ainda acusa. Feito isso, nós nos sentiremos perdoados, porque Deus, na verdade, já perdoou, dando a oportunidade para refazer. Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Vamos pegar um exemplo interessante e que dele até surgiu muita interpretação confusa. Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. O bom ladrão.
Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E algumas versões, quando estiveres no paraíso. E ele respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Algumas versões põem a vírgula depois do hoje. Outras versões põem antes. Essa está antes. É a Bíblia de Jerusalém. Bom, aí a gente vai refletir sobre isso aqui, e disso gerou aquela interpretação que o arrependimento seria suficiente. Então, aqui nós temos uma prova de arrependimento já na cruz, no momento da morte. Vamos analisar isso. O cidadão está sendo condenado pelo pior tipo de condenação que existia naquela época. Era a pena máxima. A condenação à morte por crucificação, que era a forma romana, estava sendo implantada naquela época para os condenados à pena de morte, porque tiveram comportamentos muito graves. E Jesus era considerado assim, porque ele foi considerado como um malfeitor, como blasfemo pelos judeus, pelos sacerdotes. Na época, os judeus tinham como pena de morte o apedrejamento. Mas como Roma estava assumindo, eles tinham que pedir licença para Roma. Então, por isso, virou aquele jogo de empurra lá. Leva para Pilatos, Pilatos devolve para o sacerdote devolve para Pilatos, porque ninguém queria assumir a responsabilidade. Então, decidiram que ele ia ser crucificado. E, junto dele, 2 malfeitores que também tinham realmente feito muita coisa errada, como ele mesmo diz. Esse cidadão é chamado de Dimas. Bom, quando ele se dirige ao outro que estava fazendo, tipo, uma gozação com Jesus, né? Porque, no fundo, ele não acreditava que Jesus poderia salvar-se e nem salvar a eles. Mas ele sabia, tinha uma placa escrito lá, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em algumas placas nas igrejas está escrito lá assim, um JNRJ, né? Jesus, ou INRJ, alguma coisa assim, que representa essa sigla, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, ele via essa placa foi posta como se tivesse um deboche, então ele aproveitou disso. Mas o outro, está até escrito aqui, né? Versículo 40, tomando a palavra, repreendia. Nem sequer temes a Deus estando na mesma condenação? Se você está na hora da morte e ainda assim não arrepende? A pergunta que eu queria fazer para todos nós é para achar a lógica disso aqui. Estes são os principais resultados. Se nós estamos no momento de uma condenação tão grave, por crimes tão graves que fizemos, só essa condenação e morte será suficiente para apagar todos os erros, todos os pecados, tudo aquilo que foi feito para trás até chegar aquele momento? Quem analisar isso com tranquilidade vai ver que, se fosse assim, não seria justo. Não pareceria, pelo menos, justo. Então, Jesus diz a ele, quando ele diz, né, Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino, Jesus diz para ele, em verdade eu te digo,
hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Ele ia desencarnar. Ao desencarnar arrependido, diz aqui assim, olha, o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, o arrependimento faz pisar no paraíso, entrar no paraíso. Mas, da entrada do paraíso até a conquista definitiva do paraíso, e podemos dizer que essa porta de entrada no paraíso já é uma porta estreita. E ela vai estreitando até a gente vencer todas as etapas da conquista definitiva. Quando você entra numa escola, entrou numa faculdade, primeiro ano, primeiro dia, você já está na faculdade, mas você só recebe o diploma quando você passar por todas as etapas do período escolar. Não é assim? Transforma isso lá nesse paraíso e esse cidadão entrou no paraíso. Certamente ele terá muitas oportunidades para consertar tudo aquilo que ele fez de acordo com a misericórdia e o perdão divinos. Mas ele ainda não está isento das suas dificuldades. Isso que nós entendemos, então, dessa questão aqui. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Então, ele vai ter que passar por tudo isso. Qual é o convite para nós dessa mensagem? Que nós possamos nos arrepender o mais rápido possível. Começar a fazer aquilo que a nossa consciência indica que precisa ser feito para que nós consigamos realmente entrar no paraíso. E, ao entrar, continuemos a conquista do paraíso e continuemos com essa consciência de que não haverá facilidade. A conquista de tudo tem as suas dificuldades. É só a gente usar essa comparação da escola. Em todas as fases da escola, do período escolar, você vai começar um trabalho. O período de trabalho até você alcançar o direito à aposentadoria é um período longo, difícil. Tem férias, mas é difícil. Você vai ter que conquistar passo a passo o seu direito a um dia não precisar mais trabalhar oficialmente como era até então. É no mínimo 35 anos, 30 anos para mulheres, 35 para os homens, mas já mudou a lei e aumentou, né? Então agora tem um monte de contas aí para fazer. Mas é um período de contas, de contagem, de esforços, de sacrifícios, que deixarão de ser sacrifícios, deixarão de ser esforços, quando nós entendermos todos os benefícios que é passar por todos esses sacrifícios que passam a ser só aparentes, porque eles foram representados por Jesus lá na cruz. No capítulo 81 do livro Pão Nosso, com o título No Paraíso, o Emmanuel comenta esse último versículo. Fala, e respondeu Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí o Emmanuel comenta assim, à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores.
inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então, se o bom ladrão representa a todos nós que, de alguma forma, roubamos as oportunidades que recebemos e desviamos por alguma razão, por algum comportamento, agora nós estamos recebendo a oportunidade, principalmente os que já estão sofrendo, de alguma forma, os que já estão na dor. Estamos diante de Jesus e com possibilidade de pedir a Ele que se lembre de nós no paraíso. E já ouvimos a voz de Jesus dizendo a todos nós: às vezes temos dificuldade em nos mostrar arrependidos por causa dos erros que praticamos no passado e passamos a nos condenar pela eternidade. Mas Jesus não nos condena pela eternidade. Ele diz o contrário. Ele diz que, se você se arrependeu, esteja com Ele. Entre com Ele no paraíso. E, a partir daí, você terá a oportunidade de resolver. Ele diz que veio para os doentes e não para os sãos. Quem são os doentes? Todos nós que cometemos algum erro. Então, vamos assimilar essa mensagem e vamos abraçar Jesus, fazendo o melhor que nós pudermos em nome dele, para que esse melhor seja a oportunidade do aprendizado e da devolução daquilo que nos é possível neste momento. Parece simples. É relativamente simples. Mas nós precisamos agir. A proposta é de ação e não de paralisação. Não de agora, agora eu já creio em Jesus, agora já estou indo no cantinho, já estou indo na igreja tal, então agora estou tranquilo? Não. Vamos agir, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Ok? Aqui nós entramos no item 7, da duração das penas. Está na sequência, né? É a questão 1003. Duração das penas futuras. Ai, meu Deus, tudo bem. Então eu vou me arrepender e vou abraçar Jesus. Por quanto tempo? Por quanto tempo eu vou ter que arrastar essa cruz? Eu estou com um problema sério, uma dificuldade. A Marília colocou aqui, ó,
que ela recebeu o perdão, como é que é? Eu recebi perdão desta forma, os transplantes de córnea. Então, o transplante de córnea foi uma bela oportunidade para resgatar uma parte da dívida, né? Continuar encarnada, viva, enxergando e trabalhando. Há alguns anos atrás, né? Bastante, né, Maria? Ela recebeu esse transplante de córnea. Foi uma oportunidade. É a misericórdia, é o perdão se manifestando, dando oportunidade para que a pessoa continue trabalhando. Porque certamente ainda tem coisas para ser resolvidas. Não é? Ou não? Tem, né? Pois é. Aí é a oportunidade. Ah, tá, então agora eu recebi um benefício de Deus, da lei, agora eu paro? Tudo bem agora? Não. Continuo trabalhando, continuo fazendo, continuo agindo até o fim. Esse nosso encontro com Jesus, neste momento, é um casamento definitivo. Esse não pode ter divórcio, não é? É até que a morte nos separe. Mas, na verdade, a morte que vai nos separar de Jesus não é a morte física propriamente. Não é a nossa morte, porque o espírito não morre. Mas é a morte das dificuldades que nós mesmos construímos e que estava, de alguma forma, nos separando dele. Não por ele, mas por nós. Aí agora, então, nós vamos nos casar com ele novamente. Vamos fazer com ele uma boda de Caná, né? Para ser definitiva e, enquanto estivermos casados com ele e na terra, a porta estreita vai prevalecer. E nós vamos ter que passar por ela. Vamos ter que vencê-la. Vai ter momento que a porta não vai estar estreita, não, vai estar fechada. Na verdade, parecer fechada. E nós vamos abri-la com trabalho, com atitude. No livro Vidas de Outrora, tem lá aquela história do último ceitil, né? E tem aquele livro também, o Evangelho das Recordações, do Eliseu Rigonati, que tem o mesmo assunto, um assunto muito parecido, falando de causa e efeito. E ele fala exatamente da vida dele, das vidas, das existências dele no passado, quando na última que houve a redenção, ele foi escravo. E quando ele estava no plano espiritual, numa situação muito ruim, muito desagradável, um espírito falou para ele que ele tinha que passar por aquela porta. E quando ele chegou, a porta não tinha chave. E ele falou para o espírito: oh, essa porta não tem chave. E ele falou: então agora você vai lá construir a chave para passar nessa porta. Aí ele veio aqui construir a chave, através da escravidão por mais de 70 anos. Nasceu na África, foi trazido para o Brasil, participou de todo o processo da escravidão aqui no Brasil e desencarnou. Ao chegar no plano espiritual, ele se dirige à porta que abre automaticamente. A chave tinha sido construída pela dor que ele vivenciou durante todos esses anos no processo da escravidão. Então, essa é a porta que muitos de nós poderemos encontrar. E para cada um, a chave será construída de um jeito, porque ela é construída consertando aquilo que nós atrapalhamos. Por isso que para cada um de um jeito. Não tem assim um jeito igualzinho para todos. O que pode igualar
é que todos temos que trabalhar. Pergunta 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração do sofrimento do culpado na vida futura? É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Resposta: Deus nunca obra caprichosamente. E tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Crês nisso? Acreditamos nisso? Arbitrário fica parecendo por acaso, né? Alguém chega lá, tem um juiz, né? Ele vai chegar e falar, não, esse aqui é bonitinho, aqui gostei dele, 5 anos. Ah, esse que eu não gostei, eu fiz a mesma coisa, mas eu não gostei dele não, 10 anos. Ah, o outro, como são as penas aqui na Terra? Né? O nosso Código Penal aqui, ele dá uma abertura para o juiz determinar, de acordo com a gravidade ou não do crime, é o mesmo crime, mas de acordo com atenuantes e agravantes, ele dá uma pena. Se a pena para determinado crime pode ser de 5 a 10 anos, ele pode dar a pena entre 5 e 10 anos. Né? Mas como que é isso no plano espiritual? Existe uma lei, qualquer doação do sofrimento do culpado na vida futura, existe uma lei que rege isso? A resposta é clara e simples. Deus nunca obra caprichosamente. Então, Deus não vai escolher quem ele vai punir e quem não vai punir. Porque, na verdade, Deus não pune, não castiga. No universo, se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Deus é soberanamente justo e bom. É perfeito, é único e tem todas as virtudes na máxima grandeza. Então não teria nenhum ato de Deus que poderíamos classificar com a visão humana, com os comportamentos humanos, embora aqui na Terra nós tenhamos as bases de comparação para chegar ao entendimento. Mas o entendimento mesmo é quando nós conseguimos compreender que o universo se rege por leis perfeitas e que nada vai acontecer por acaso, nada. Tudo tem uma lei que controla. Tudo tem uma lei que vai dar a nós a oportunidade de refazer, de recomeçar e de continuar a partir de arrependimento. Certo? O ponto de partida? Arrependimento. O que é arrependimento? Todo mundo entendeu isso? Mudança de posição. Ah, eu ando tão sofrido, com tanta dificuldade neste momento. Eu tenho sofrido tanto. As dores têm sido tão intensas. Mas, às vezes, eu fico reclamando das dores intensas e não tomo atitude nenhuma. Não me mostro arrependido do que já foi feito até ali, de como eu me comportei até ali. Se está tudo ruim até agora, eu preciso mudar. Eu preciso rever tudo para fazer as mudanças necessárias e transformar a minha vida íntima. Eu preciso entender que essas dores fazem parte do meu processo de redenção. Mas eu preciso buscar as soluções para essas dores, para que eu viva melhor, porque Deus não quer que eu viva em dores e sofrimentos uma eternidade. Muita coisa eu posso buscar ajuda, a solução, e ter ajuda e a solução. Outras, ou seja,
Algumas eu vou ter solução imediata. Outras vai demorar um pouco. E outras não terá solução nessa existência. E eu preciso aprender a conviver com cada uma delas. Porque todas elas, a imediata, a de médio prazo e a de longo prazo, estão rigorosamente dentro dessas leis que regem o universo. Qual o tempo? No livro Memória de um Suicida, a Ivone do Amaral Pereira, né, que foi quem escreveu esse livro, ela coloca lá que, no caso do suicídio em especial, o sofrimento inicial dura o tempo que a pessoa tinha para viver aqui na Terra e interrompeu. Então, se ele tinha que viver 70 anos, aos 40 ele interrompeu, então ele terá 30 anos de dificuldade em uma região difícil, até ele ter condições de merecer a salvação. Ou seja, até chegar o tempo que ele ia realmente desencarnar, e a partir daí, dependendo de como ele se comportou durante esse tempo, aí ele vai para um outro ambiente e vai iniciar o seu processo de redenção, de aprendizado, para depois voltar a novas encarnações. Não dá para a gente determinar isso. Não é tão importante saber isso. O que é realmente importante, que nós precisamos saber, de fato, é que nós temos 24 horas todos os dias para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Considere isso. Não se prenda ao passado, não se preocupe com o futuro. Viva o dia de hoje. Como está o meu dia de hoje? Como será o meu dia de hoje? Será um dia feliz. Será um dia saudável. Será um dia de grandes oportunidades. E com Deus, e com Jesus, e com esses amigos todos espirituais, eu tenho certeza que vou vencer a todas as dificuldades. E aí a gente vai vencendo dia a dia e se preparando para a desencarnação tranquila e saudável e feliz, porque resolvemos a maior parte das dificuldades aqui. E quando eu desencarnar e me vir lá no umbral, ainda assim eu sei que lá eu terei os minutos, as horas, o tempo necessário para consertar alguma coisa que ficou para trás. E eu vou aproveitar esse tempo e, se tiver oportunidade, vou ajudar aqueles que estão lá e que não têm os mesmos conhecimentos que eu tenho. E isso vai ajudar na minha redenção, porque eu estarei consertando lá algumas coisas que provavelmente não ficaram bem consertadas aqui. Isso alivia. Orar pelos outros, pensar nos outros, buscar ajudar os outros, sempre é oportunidade de redenção. E isso é a construção do paraíso. Nós estamos chegando ao final, passamos pela questão 1003, na semana que vem, 1004. Né? Hoje é 1º de junho de 2021. Semana que vem, dia 8, nós vamos dar continuidade. Ok?